Olá, boa noite pessoal. Estamos entrando aqui um tiquinho atrasadinhos com a correria do dia, né? Desse jeito mesmo, né? E hoje a gente vai falar sobre a dinâmica do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. Eu vou chamar a Lidiane aqui, tá? Esperar ela entrar e para poder chamá-la. Tá? Tô só esperando ela entrar aqui para poder chamar. Enquanto isso, eu vou colocar a, o tema de hoje aqui, que é quando o Dom Juan. Deixa eu chamar a Lídia aqui. Espera aí que eu já não lembro mais. Cadê a Lídia? Cadê você, Lídia? Oba. Lídia, me envia uma solicitação, porque eu aqui meio que acho que eu devo ter desaprendido, né? Aí, ó, viu o que eu aprontei? Aí, voltei. Aprontei uma bagunça aqui. Tá. Peraí. Consegui. Vamos ver se deu certo. De vez em quando a gente se atrapalha, né? Oiê, boa Ah, mas tá tudo noite. certo. Chega uma hora que dá certo, Dá né? certo, tudo dá certo. Ai, é o corre, Tinha, né? tinha um diretor que falava assim: se ainda não chegou, se não deu certo, ainda não chegou no final, porque no final tudo dá certo. Como é que é o nome quando o Dom Juan e a sedutora se encontram? Pronto. Publicar. E agora vou ver, fixei. Pronto, deu certo. E aí, Lid, boa noite. Boa noite todo Boa mundo que está noite. chegando. Boa noite, Boa noite, Ben. Natália, I don't know if pessoal que it tá is Ben aí. here Que chique, or estamos Isa. internacionais hoje. Ah, hoje acho que eu vou ter que falar em inglês. I think I have to speak English for Ben, the Crafty Keg. Melhor cerveja artesanal de Uberlândia, gente. Ó, quem não Oh, conhece e que gosta de legal. uma cerveja artesanal, siga o Ben na Crafty Keg. É o Ben que eu indiquei para a Otávia, Ah, foi. Eu tá? comentei com ela, falei pra ela. Isso, indiquei, né, para Otávia. Certo? Muito bem, Certinho. muito E bem. aí, será que alguém tem ideia desse que a gente vai falar, hein? Pois Esse é, esse é negócio de um, Dom esse, Juan, de aham, sedutora. vamos pensar assim, né? O Dom Juan, quem é o Dom Juan? Que é popularmente. Vamos falar primeiro do Dom Juan popularmente, que todo mundo acha que sabe, né? Que tem filme, é um personagem clássico, né? Que é aquele Sim, homem sedutor, sedutor. irresistível, que pega todas, que tem as mulheres aos seus pés, né? Sim, bem Esse é o isso Dom mesmo. Juan, né? O Dom Juan, que é lindo, todo sedutor, pega todas. Mas eu não vi o Dom Juan se casar, né? Às vezes eles se casam, né? Às vezes eles se casam. Mas o que acontece, né? Vamos falar disso, né, Lid? Vamos Vamos falar falar disso disso. hoje. E no popular, dentro do popular ainda, né? Porque a gente usou o termo Dom Juan e a sedutora do popular para realmente a gente poder fazer referência Sim, a esses estereótipos, né? E não só como estereótipo, mas como traço de personalidade e de jeito de estar disponível para um relacionamento. De que modo eu me coloco diante e para um relacionamento, né, Lid? Então, o Dom e a Juan gente é usou um dos estereótipos dessa isso, figura que, na verdade, nós vamos falar aqui.
nem sempre é só o Dom Juan e nem sempre é só a sedutora também, né? A sedutora é aquela mulher que também é muito charmosa, que seduz os homens, né? Que também tem os homens aos seus pés, né? Que conquista muito bem e, mas no fundo, quem ela é, né? Então, o que está por trás dessas figuras, né? Desses homens sedutores, dessas mulheres sedutores, e o que acontece quando um encontra o outro. Qual o perfil de casal que a gente tem, quais as dinâmicas que surgem nos relacionamentos a partir desse encontro, desse homem muito Sim, sedutor com essa mulher, né? Ou de um homem ser muito sedutor com uma mulher, vou botar entre aspas, hein, gente, por favor, frágil, né? E de uma mulher muito sedutora e um homem, às vezes, também frágil, sim. né? E que às vezes a mulher, ela não vai tanto para fragilidade, às vezes ela vai um pouco mais é para força mesmo, né? É. Ui, ui. Respirei já, que eu sentei aqui Tu atrasada. Eu chegou, cheguei, eu fico doidinha quando eu tô atrasada. Se tem uma coisa que me deixa desorientadinha, é quando eu tô na pressão do horário, no corre-corre e tal, né? Tem que ser pontual, né, Lid? né? O pai crítico aí, O pai tem que ser crítico tem pontual. que ser pontual, é. O meu pai crítico Estamos, fala estamos no muito. horário, estamos Tá no horário, certo, tá tá certo. tudo certo, né? Muito E bem. quem tá conosco, então, a gente vai falar hoje, né, um pouco dessa dinâmica, dessas figuras, né, que a gente tem em todos os meios que a gente convive, sempre tem Dom Juan, sempre tem sedutoras, né, e a gente vai falar um pouco disso, e se vocês entenderem que, de alguma forma, isso conecta com outras pessoas, encaminhe o aviãozinho que tem aqui embaixo e embaixo para alguém, né, que possa se interessar pelo tema. E a gente vai falar o quê? De dificuldades mesmo nos relacionamentos, né? Então, de alguma forma, esses dois perfis são de relacionamentos conflituosos, são de relacionamentos um pouco difíceis. Então, que vocês possam se conectar a princípio com isso, e a gente vai desenrolar o tema, mas só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar realmente de conflitos em relacionamento. Então, se vocês entenderem que faz sentido para alguém que vocês conhecem, por favor, encaminhem, deixe seus coraçõezinhos para o Instagram entender que é relevante o assunto que a gente vai falar aqui, tá bom? Isso mesmo. Oi, Alexandra. Oi, pessoal que está Oi, aí. Boa Ale, noite. Talvez Andréia. valha a pena eu me apresentar, né? E você também, né, Lid? Sim, Rapidamente. Né? Eu sou Heloísa Van Orden, sou psicóloga, atuo na área clínica com adultos, casais e também sou facilitadora de constelações familiares sistêmicas. E o tema de bom. relacionamento é um tema que a gente adora falar juntas. Sim, a Elo e eu temos, né, uma parceria aí já de algum tempo, né? Alguns anos. E a gente tem se encontrado muito nesse tema de relacionamento. Eu sou Lidiane Araújo, trabalho também como facilitadora de constelações familiares. Amo a filosofia mesmo das constelações e tudo que elas trazem para as nossas vidas, né? Realmente acredito muito nessa filosofia. E também trabalho com desenvolvimento humano, né? Com adultos, empresa. Então, um pouquinho disso aí é o que eu levo no meu dia a dia. E é um prazer ter vocês aqui conosco para a gente falar desse tema, tá bom? Certo, ótimo. Então, gente, ó, na verdade, a dinâmica sistêmica que a gente está trazendo hoje, que a gente chamou de Dom Juan,
é o que a gente chama dentro das constelações, que o Bert Hellinger, né, observou essa dinâmica na experiência dele de anos com os trabalhos com as constelações, que é um trabalho fenomenológico. Ele observou uma dinâmica muito importante em alguns homens, e que ele chamou isso de o filhinho da mamãe. E da mesma maneira, ele observou em algumas mulheres um comportamento também chamado a filhinha do papai. Então, o que a gente está chamando hoje de Dom Juan, na verdade, é esse filhinho da mamãe. E essa que nós estamos chamando hoje de sedutora é a filhinha do papai. E quando o filhinho da mamãe e a filhinha do papai se encontram, né? Que tipo de relacionamento que vem disso aí, desse encontro? Que num primeiro momento é mágico, né? Mas Muita química. com muita química, com muita complementariedade nas dinâmicas, nas Sim. necessidades, nas buscas, mas que de repente o trem desanda. Aí todo mundo fica, meu Deus, o que aconteceu com aquele casal? Mas eles eram um par perfeito, eles tinham uma química, mas tinha um tchan. Como assim? O Uma que coisa. aconteceu? É bem desse jeito mesmo. E a gente, pensando juntas, né, Lid, nesse tema, sobre essa dinâmica da filhinha do papai e do filhinho da mamãe, a gente tem que entender alguns pontos importantes dentro do sistema familiar, para a gente entender o Sim. movimento, né, que a gente como mulher faz e o movimento que o homem faz, né, a partir do seu nascimento. Um movimento que seria um movimento saudável, né? Sim. E o que acontece? Que algo acontece que no decorrer desse desenvolvimento, né, do menino enquanto menino, da menina enquanto menina, que ele se torna o filhinho da mamãe e ela a filhinha do papai, né? Isso. Todos nós, né, nascemos na esfera da nossa mamãe, né? Porque é dela, nela que a gente é gerado. Depois, muitos de nós pôde ser amamentado por essa mamãe. Então, a gente fica no começo, como a gente é muito pequenininho, a gente precisa dos cuidados da mamãe, né? E normalmente é a mamãe que cuida. Claro que a gente sabe que existem exceções aqui e a gente não está falando dela. Mas a gente fica nessa esfera do feminino, de alguma forma. Porque ainda que não é a nossa mamãe, mas é uma mãe substituta, uma tia, uma avó, normalmente nesse universo do feminino. E a gente fica por um tempo, que é onde a gente tem muitos cuidados, muito aconchego, essas coisas que que é próprio do feminino, né? Que o feminino nos traz de alguma forma. Mas a gente cresce um pouquinho mais e aí é importante que cada um de nós possamos, então, ir para outra esfera, para a esfera do masculino. Todos nós, homens e mulheres. A gente precisa, então, sair desse universo que é só do feminino e conhecer o universo do masculino. Porque é no universo do masculino que a gente descobre a vida, de fato. Né? Que a gente corta, de fato, aquele cordão umbilical ali com o universo feminino e vai conhecer a vida, né? Porque o pai nos faz descobrir os nossos limites, né? Ir além, porque a gente acha que a gente só pode até aqui, né? E aí com o pai há uma expansão desse universo, uma expansão de Uhum. possibilidades que a vida nos apresenta e que ela chega para nós através do pai, né, Lô? Desse universo do masculino que amplia, que expande tudo isso para nós. Né? Então, para o menino, normalmente, né, a mãe é a grande mulher. Né? E para a Uhum. menina, quando ela descobre esse homem, ele se torna, então, o grande homem, né? Também para ela. Mas essa dinâmica, ela é importante que, para o menino, quando ele vai para o pai e ele descobre esse universo, ele pode, então, a partir daí, ir para a vida, né? Ele conheceu a esfera da mamãe, vai para a esfera do papai. Oi, Carmen, que bom você aqui. E depois, então, ele pode ir para a vida, conquistar os seus próprios limites, aquilo que ele entende que é importante para a vida dele.
E ela, por sua vez, a mulher, não. Ela precisa voltar para a esfera da mamãe. Porque aí ela já tem um pouco mais de maturidade para realmente conhecer e entender esse universo do feminino, que vai ajudá-la, que vai ser importante, inclusive, para ela se tornar uma mãe também no futuro. E aí ela pode ir para a vida. A partir de ter voltado para a esfera da mamãe, ela pode ir para a vida. Não é isso? Isso. A mãe é o nosso primeiro amor, né? A mãe é o nosso primeiro amor. E é através da mãe que a gente conhece o pai, que a gente tem condição de conhecer o pai, né? O masculino. Então, vamos pensar assim, a mãe é esse primeiro amor, como a Lide falou, é a primeira esfera onde todos nós, sejamos meninos ou meninas, estamos conectados, né? E é através dela e com a permissão dela que nós vamos conhecer o pai. Ela que apresenta, ó, esse é o papai, né? Olha, esse é o seu pai. Olha como ele é diferente, diferente de mim, né? Como mãe, Uhum. eu, mãe, olha meu filho, esse é o papai, ele é diferente de mim, né? Olha, ele tem barba, ou olha, ele tem a pele, né? A barba que Mais pinica, áspera. mais áspera. Então, assim, com isso, a mãe apresenta o pai para a criança. É a mãe que apresenta o pai para a criança. Então, pensem na mulher que é mãe apresentando esse homem, né, esse pai para a criança. Aquilo que ela vê nele, ela vai apresentar para a criança. Então, se ela tem admiração por esse homem, né, ela vai apresentar esse homem com essa admiração. Se ela tem respeito, apreço, ela vai apresentar esse pai com esse respeito, com esse apreço. Sim. Mas muitas vezes acontece da mulher, da mãe, ter ressentimentos ou ter ressalvas, ter objeções com relação àquele homem que é o pai. E fala que Sim. talvez, e aí ela também vai passar isso na hora de, entre aspas, do apresentar este pai. Né? Esse é seu pai, mas olha, ele me dá um trabalho, eu tenho que tratar ele mais igual um menino. Me dá trabalho igual se fosse um menino, igual um filho para mim. Ou ele não faz nada, não ajuda em nada, eu tenho que fazer tudo sozinha. Então, a mãe é essa que também apresenta, né? Qualificando ou desqualificando o pai, Esse pai. esse pai, né? Então, quando a gente fala que nascemos na esfera da mãe, né, e passamos para a esfera do pai, a gente precisa da permissão da mãe para Da esse mãe. movimento. E aí, quando a Exatamente. mãe inconscientemente, né, não não qualifica esse homem, né, é como se ela não desse permissão para o filho, para a filha irem até esse pai e tomarem o masculino. E isso independe da presença física, porque às vezes pode acontecer dessa criança perder o pai antes mesmo de nascer, ou por N circunstâncias da vida, a gente sabe, né, que às vezes a Sim. criança nasce e não tem presença do pai ali perto mesmo, né? Às vezes isso acontece, mas independe. A mãe pode apresentar esse pai de uma maneira nobre, Da né? mesma forma que muitas vezes também tem-se o pai e a mãe casados, né? Uhum, Teoricamente um casal, tudo certinho ali, uhum, né? Propaganda de margarina, e a mãe uhum. desqualificar esse pai o tempo todo ainda casados. Então ela ainda dentro da mesma casa, ela também impede de alguma forma, ela também não dá essa permissão para que esses filhos possam ir até o pai. Ah, seu pai não Uhum, sabe cuidar de vocês direito. Ah, seu pai não faz nada direito em relação a vocês. Ah, se não for eu para fazer seu pai, você não precisa nem contar com ele. Então é uma uhum. série de coisas que vai só desqualificando e esses filhos começam a perceber esse universo masculino como um universo fraco, como um universo que não é muito legal, que não é muito bom mesmo de se Uhum. conhecer. Isso. E aí, o que acontece às vezes, Lide? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, que é uma dinâmica interessante, né? Que quando a mãe
desqualifica o pai, né? É como se a mãe fosse maior que o pai também. Ela se sente maior que o pai, bem maior, né? E aí o filho que está ali no meio, né? O filho pequenininho que está ali, depois ele vai fazer o quê? Como que ele vai fazer? Com essa mãe que desqualifica esse pai, com esse pai? O que, que ele vai fazer, né? Para dar conta da vida, né? Porque ele acaba, de alguma forma, tomando partido, né? Uhum, E isso, quando ele toma partido, ele também desqualifica parte dele próprio. isso. Então, seja menino ou seja menino, diante de uma mãe que desqualifica o pai, né? A criança vai tomar um partido. E aí, naturalmente, o que, que é que acontece? E aí não tem a ver com práticas incestuosas, mas tem a ver com a sexualidade, sim. Né? Sim. Os meninos são, né, por atração, atraídos para a mãe e as meninas para o pai. Então é natural que fique aquela coisa assim, a filha e o pai, o filho e a mãe, né? O Sempre. Freud chamava isso, né, na linguagem psicanalítica, de complexo de Édipo, né? Quando a menina, de alguma forma, ela se aproxima do pai e o filho se aproxima da mãe, né? Desse universo. Uhum. Sim. É, o que que acontece, então? A mãe é esse primeiro amor e é ela que apresenta o homem, né, o pai, os filhos para o pai e o pai para os filhos. Né? Ela que apresenta. Sim, Né? E se ela tem ressalvas, ela também vai passar, vai apresentar transfere isso, essas isso. ressalvas também. Né? Então vamos Sim, imaginar, exatamente. então vamos imaginar aí uma família, né? A mãe, o pai e o filho menino, o menino, né? Aí, naturalmente, da esfera da mãe, ele viria para a esfera do pai, Pai. né? Para tomar o masculino do pai e daqui ir para a vida. Mas como a mãe tem muitas ressalvas e se sente muito maior que esse pai, e às vezes fica falando que se colocando como a ponta frágil do negócio, do tipo assim, ele não me ajuda em nada, ele não faz nada e coisa e tal, né? Não, ou tem as desqualificações que até não são nem verbalizadas, mas que na dinâmica, inconscientemente, a criança vai perceber, o filho vai permanecer aliado à mãe. A mãe. Vai permanecer aliado à mãe. Então, em vez de ele ir para a esfera do pai e ficar, não, ele volta e fica com a mãe. Aí ele vai ter uma relação com a mãe de complementariedade. Sim, Alexandra, mesmo sem verbalizar. Mesmo sem Sim, verbalizar. Tá? Mesmo sem verbalizar. Então ele vai ter uma relação de complementariedade com a mãe e ele vai ser um homem que vai ter muita sensibilidade no campo feminino, muita sensibilidade, né? Que ele não tomou para si. Então ele vai ter muita facilidade com as mulheres porque ele compreende muito bem. Ele tem facilidade com as mulheres. Por isso que vira o Dom é aquele Juan. moço que está sempre rodeado de meninas. É. Porque ele consegue Mamãe passou entender açúcar muito em mim. bem, Uhum. consegue entender muito bem esse universo feminino. Então, sabe como atrair, como galantear as mulheres de forma que realmente ele se torna atraente a elas, né? O Josué está perguntando assim, quando o pai tenta fazer certo e sempre, por um exagero de cuidado, fica como errado, né? Aqui a gente vai evitar o certo e errado. A gente sabe das boas Sim, intenções de todo mundo, mas o que acontece é que muitas vezes a mulher também não tem permissão para qualificar aquele homem, até por histórias dela mesma. Às vezes a própria mãe também é, por sua vez, uma filhinha da mamãe também, ou do papai, quer dizer, né? sim. Uma filhinha do papai também, que também não É, aprendeu a. e aí, se ela não aprendeu por alguma razão também qualificar
os homens de uma maneira adequada, ela acaba desqualificando até o que, teoricamente, né, pegando a sua fala, seria o certo. Então, ela não consegue ver isso de uma forma positiva. E como ela colocou, certo e errado é algo complexo da gente tratar aqui, né? Então, mas busque trazer para esse olhar de que talvez ela não consiga qualificar como ok para ela as atitudes que para você são ok. Isso. E, então, esse é o Dom Juan, é esse homem A que, Andressa está quando perguntando menino... se o melhor caminho é o não julgamento. Andressa, é um dos caminhos. A gente vai falar um pouquinho mais ao longo da live também, tá? Mas sim, o não julgamento é um caminho muito importante, sim. Né? A não desqualificação do pai, porque quando eu desqualifico o pai, eu desqualifico também o pai no filho. O Bert fala, né, assim, que sob o domínio da mãe, ele poderá tornar-se um grande sedutor e amante, mas jamais será um homem que aprecie mulheres ou mantenha um relacionamento afetivo duradouro. Também não será um pai forte e dedicado para os seus próprios filhos. Né? A fim de ser um homem capaz de participar plenamente de um relacionamento entre iguais, deve renunciar ao primeiro amor da sua vida, que é a mãe. Né? Que é a mamãe. Né? E por que isso do homem ele não vai conseguir se tornar um bom pai? Porque ele não foi para a esfera do pai ver como é que é ser pai, ver como é que é ser homem, né? Tomar desse masculino. Talvez o pai, né, faça de uma forma que ele pode até fazer diferente na história dele, mas ele conviveu, ele entendeu uma postura paterna, ele conviveu com um masculino ali, muito perto dele. E aí, na vida dele, ele vai poder tomar tudo isso desse pai e fazer as escolhas próprias na vida dele. Aquilo que talvez não fizer sentido para a educação que ele quer dar para os filhos dele, ele pode fazer diferente. Mas o Dom Juan, então, né, esse filhinho da mamãe, ele vai ter essa dificuldade, porque ele não foi para essa esfera conhecer como é que era o jeitão do papai ser pai, para que eu possa moldar a minha forma de ser pai. E tem a ver com a energia, né? Ele fica muito na energia feminina também. Então talvez seja para ele mais fácil fazer o papel materno em casa do que o papel paterno. Também, sim. Conheço muito bem esses modelos. Né? Do homem que faz o filhinho da mamãe que faz o papel materno com os filhos. Então é muito Também. dessa esfera do feminino. Né? Da energia feminina, da energia, assim como eles não tem, isso não tem nada a ver com opção da sexualidade de cada um. São homens que estão muito na energia feminina e por isso mais para esse campo e por isso se tornam tão sedutores, porque nós nos identificamos muito com eles, nós mulheres, né? Por isso se tornam tão sedutores. E não tem nada a ver com quando a gente fala um homem que está na energia feminina, a gente não está aqui de hora nenhuma falando sobre a orientação sexual. Nós hoje, essa história de esfera do pai, energia masculina, esfera da mãe, energia feminina, não tem nada a ver com orientação sexual. É outro assunto, né, Lid? Isso é outra questão, outra dinâmica. Né? Embora a gente possa sim ter essa mesma dinâmica, né, entre homossexuais. É claro, né? Tem, mas não é o tema hoje. Né? Sim, e até porque assim, pode acontecer sim, mas a gente não tá aqui para falar assim, ficou na esfera da mãe, vai ser homossexual. Não é isso que estamos dizendo. E é bom que a gente estamos dizendo claro. Que pode acontecer sim de ter um homossexual que sim, era um filhinho da mamãe, esteve nessa esfera. Mas a gente não está afirmando que filhinhos da mamãe são homossexuais. Não. São Dom Juan. São homens na energia em geral, feminina. são Dom Juan. Né, que conhecem o universo feminino. Só que aí tem um ponto, né? Quando ele casa, né,
como você está colocando, né, Elo, disso de estar nessa esfera do feminino, né, de às vezes ocupar um papel no relacionamento muito mais do cuidado, de alguma coisa que às vezes era do campo mais do feminino, Uhum, é aquele homem que muitas vezes a mulher vê como um fraco na relação, né? Como se uhum. ela tivesse que dar conta das coisas e aquele homem não faz, não produz, não gera aquilo do provedor, muitas vezes. Então, é aquele homem que as mulheres, quando se casam, porque a gente vai falar daqui a pouco, eles se atraem, né? Filhinhos da mamãe, filhinhas do papai se Uhum. atraem com muita facilidade. E então, essa mulher, por sua vez, a gente vai falar, ela vai ser um pouco mais forte, porque ela esteve muito na esfera do Uhum. pai, na esfera do masculino. Então, esse choque vai ser visto muitas vezes nisso, daquela mulher muito forte diante de um homem considerado fraco, principalmente por ela mesma. Isso. E aquele Dom Juan que não se casa, né, Lid? Na verdade, inconscientemente, ele está buscando se manter nessa esfera feminina. Então, ele vai buscando de mulher em mulher essa complementaridade, porque no fundo, quem que esse Dom Juan busca? Quem que ele está buscando de verdade? A mamãe. Então, é um homem que busca nas mulheres a sua mamãe. Por isso que acontece o conflito no relacionamento depois de um tempo. No começo é muito bom, muito gostoso, bombástico, uma química danada. Esse homem é o sedutor, o ótimo amante, né? Mas Isso, ele Ale. está procurando a mamãe e você não é a mamãe. Então é assim, né? Baby Sauro não é a mamãe. Sim, E aí, bem assim. né? E aí ele vai embora, porque Daí ele você não é vai a mamãe. embora, porque você não é a mamãe. Então, aí é isso que acontece. Aí ele vai embora, ele vai procurar isso, a mamãe, em outras mulheres. E aí ele segue o movimento de conquistador, ele segue o movimento de sedutor, para buscar, então, sempre buscando, né, as outras mulheres, né? Para achar, Exatamente. para se manter conectado com essa energia feminina que ele busca, né? Muitas vezes a gente fala, né, Lu, que o filhinho da mamãe, na verdade, ele já se casou com a mamãe, né? Ele já se vinculou à mamãe. E aí a gente não está falando de novo de questões de sexualidade com a mãe, né? De Uhum, incesto. A gente está falando de vínculo, né? De estar próximo dessa esfera. Então, se a mamãe é a grande mulher da minha vida, é como se a gente dissesse que ele se casou com a mamãe. Ele uhum, não consegue dar espaço, de fato, para que uma mulher chegue e fique na vida dele. Né? Então, ele procura ali nas mulheres encontrar aquela que seja a mamãe. Mas aí, não encontrando, ele vai embora. Então, tem uma amiga nossa que eu gosto do jeito que ela fala. Ela fala assim, que o filhinho da mamãe é aquele que dá o pipiu, mas não dá o coração. Então, ele vai buscar mulheres, 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 mas ele não vai encontrar aquela que seja a mamãe, para que ele pudesse dar um lugar. Então, a mamãe já está ali, já está preenchendo de fato esse lugar na uhum. vida dele. Então, não cabe uma mulher na vida dele. Uhum. Isso, e aí a gente tem que lembrar do buraco que existe na psique desse homem, né? Desse homem. É o buraco da ausência dessa presença do pai dentro dele. E aí, Exatamente. um homem que não respeita o pai, porque ele não aprendeu a respeitar esse pai. Então, tanto que não tomou, não teve permissão, não aprendeu a respeitar. Então, o Bert fala que o homem que não respeita o pai, né, e acha que para sua mãe ele mesmo é melhor do que o próprio pai, né, ele não tem respeito, é um homem que não tem respeito pelas mulheres. Então ele Sim, não respeita o próprio pai, ele acha que ele é melhor do que o pai para a mãe dele, e aí ele não respeita as mulheres, né? Ele já tem uma mulher e não precisa de outra, ele já tem a mamãe, sim, né? E somente quando esse homem dá conta de colocar o pai dentro de si, se posicionar ao lado do pai, se posicionar na masculinidade, vou ir para a esfera do masculino, do do pai, da sua masculino. família, é que ele vai dar conta,
de aprender a respeitar uma mulher, né? E da mesma maneira as mulheres. A Isa está colocando. Então, a qualificação do pai é o determinante em ambos os lados. Sim, Sim, é extremamente importante a qualificação, tanto para o filho quanto para a filha, né? Qual que é a diferença? Só que enquanto o menino sai da esfera da mãe, vem para a esfera do pai e daqui ele segue para a própria vida, a mulher, ela vem, tá aqui na esfera da mãe, vai para a esfera do pai e volta para a esfera da mãe para aprender com o feminino da mãe a dar conta da própria vida e segue a própria vida. Então é só essa diferença. Então, mas a qualificação do pai e da mãe é extremamente importante para ambos, porque como a gente está colocando aqui que esse homem, então, ele ficou nessa esfera da mãe porque a mãe não deu permissão, de alguma forma, para que ele fosse para a esfera do pai, o que acontece com as filhinhas da mamãe, do papai? Elas vêm para a esfera do pai, se apaixonam e se encantam com esse universo do pai, né, de conhecer o mundo, de se abrir para as possibilidades. Ela fica tão encantada com isso e o pai gosta tanto disso que, de alguma forma, ele é quem começa a desqualificar a mãe e a fazer algumas coisas para que essa filha se mantenha aliada a ele na esfera do masculino. E aí, então, ela não volta, ela não faz esse retorno que é importante, que é determinante para que ela siga, então, a vida dela. E ela fica ali parada, presa na esfera do pai. Para que ela possa ir para a vida, ela precisa voltar, ela precisa passar por essa volta da esfera da mãe e então seguir para a própria vida. É porque é na esfera da mãe que a gente aprende a se cuidar como mulher, né? A gente aprende o que é menstruação, como que a gente se cuida, a gente aprende uma porção de coisa, né, Lid, que vem da mãe. Essa coisa de se cuidar, às vezes, que é bem do universo feminino, do se vestir, do cuidar de si, do creminho, do esmalte, do cabelo, do brinco, do que for, do universo feminino. O homem corta o cabelo, faz a barba, toma um banho, troca de roupa, tá lindo, né? Qualquer bermuda, camiseta e chinelo tá bom. Tá ótimo. E a mulher não, a mulher precisa desses cuidados. Boa noite, Tati. Então ela precisa sim desses cuidados de saber como é que uma mulher se cuida e cuida do outro, porque o cuidar tá muito nessa esfera do feminino. Então, como eu me cuido para que então eu esteja tenha aprendido a ponto de também poder cuidar bem do outro. E uma coisa interessante, Lídia, essas dinâmicas, gente, vamos lembrar, né? São dinâmicas inconscientes, tá? Sim. A Alexandra perguntou agora há pouco se eles não se frustram, né? Os homens. Com certeza eles se frustram, mas seguem buscando, né? A mulher ideal, ou seja, a mamãe, né? Inconscientemente eles seguem buscando, com certeza, provavelmente eles se frustrem. Isso que você falou é importante, Elô, colocar. Essas pessoas, tanto esses filhinhos da mamãe quanto os filhinhos do papai, eles não têm consciência disso, né? É algo que é inconsciente mesmo. E aí sim, a gente, hoje, né, Elô, abrindo um pouco, quando a gente sabe disso, a gente olha para isso, a gente sabe que vocês estão diante de duas ex-filhinhas do papai. Haja terapia, então, vocês estão diante de duas ex-filhinhas do papai. Total, gente. Vocês pensar, meus pais separaram, né? E é isso mesmo. Eu fiquei morando com meu pai. Meu pai, nossa senhora. É isso aí. Os meus estiveram sempre casados, mas ainda assim, por muitas vezes eu tomei partido e me posicionei do lado do meu pai. Então eu fui por muitos anos, sim, uma grande filhinha do papai. Então, e aí hoje a gente se reconhece porque a gente buscou terapia, a gente buscou ajuda e aprendeu tudo isso. Mas vocês acham que a gente também não quebrou muita cara para aprender? Então, não fala não, né, Lid? Né? Eu acho que eu casei com 2 Dom Juan, certo, viu? O segundo, com certeza. Enfim, né, Lídia? Eu acho que eu casei, deu certo no começo,
até a gente buscar terapia, porque também ele era muito filhinho da mamãe, viu? Então, Aham. casou uma filhinha do papai com um filhinho da mamãe, que depois se Uau! terapeutizaram e tá tudo Aí deu certo. Essa certo, semana faz 15 graças a anos de Deus. casados. Oh, que bênção, amém, né, Lide? Mas então É, é amém. isso, gente. Essas dinâmicas, elas são inconscientes, totalmente inconscientes, né? E aí o tão interessante, e é tão vivo isso, que a gente vê casos de meninas que nem foram criadas como pai, mas que têm esse comportamento. Por quê? Às vezes a própria ausência do pai, né? Ela cria dentro dela, às vezes a própria ausência, às vezes um pai que até foi rechaçado pela mãe, né? Rechaçado no sentido de criticado, né? Desqualificado, mas a ausência dele cria dentro dela uma fantasia de pai. E aí ela vai se aliar a esse homem dentro da fantasia dela. E ela vira a filhinha do papai por essa conexão idealizada com esse homem idealizado, com esse pai Sim, idealizado. Que justamente por não conhecer, talvez fica mais idealizado ainda, mais idealizado. perfeito ainda. Né? Então a filhinha da mamãe, né, é essa mulher que quando criança ficou aliada ao pai. Filhinha do papai. É, como eu digo, né, no meu caso, meus pais ainda se separaram e eu fiquei morando com o papai. E, né, e o papai, assim, foi muito complicado para ele, acho que muito difícil, dolorosa a separação. Então, imagina, né, eu, a filhinha ali, claro que eu vou cuidar do meu pai, claro que eu vou ficar com meu papai, claro que eu vou ser uma, entre essa mulherzinha melhor para o meu papai do que a minha mamãe foi, né? Então, a gente vai pensar, mais assim, eu que tive a sorte, né, gente? Olha a filhinha do papai falando. Eu que tive a sorte de ter um pai maravilhoso, muito bom, muito presente, muito centrado, né? Um homem reto, né? Então, nossa senhora, aí você põe mesmo no pedestal e não vai ter homem à altura mesmo, não, desse jeito, né? Graças à terapia, a gente consegue ir para dinâmicas mais saudáveis na vida, viu, gente? Então, fica a Sim. dica, se cuidem, busquem ajuda, presta atenção nas suas dinâmicas, né? A Isabela está E dizendo quando a aqui, gente. Ah, pode falar. inconsciente, mas foi todo sentido olhando em algumas esferas da vida, exatamente. Todo sentido, e sim, a criança sente, Sim. né? Aí a Adriana falou, fui criada pelo pai desde os meus 7, né? Isso mesmo. E é isso que eu ia complementar agora, né? Porque da mesma forma como você, né, foi criada pelo seu pai, né? Aqui, quando eu falo do meu esposo, ele foi criado pela mãe dele, né? Uhum, O meu sogro foi, eles se separaram, meu sogro foi embora, e minha sogra foi quem cuidou mais de perto dos filhos, né? Então, fazia sentido, a mamãe era a grande heroína, né? E, uhum, claro, é uma pessoa extremamente respeitável, que eu admiro muito, mas que tinha essa figura, esse lugar, né? Então, uhum. precisa de ajuda, precisa de terapia realmente para que a gente saiba dar o lugar adequado de mamãe e o lugar adequado de papai nessas Exato, relações. exato. Que pode ser que na dor, por exemplo, né, no meu caso, talvez na dor do meu pai eu tenha entendido que eu precisava me manter afastada de minha mãe. Não, não, então não Sim, voltei para a esfera da mãe naquele momento mesmo, né? sim. Então é bem isso mesmo, gente, ó. Nossa Senhora. Que bom que a gente pode falar disso hoje, né, Lid? Que E bom, até muito e a gente fala gostoso. com verdade, porque você sabe o que é essa dinâmica, né? E eu também sei, Sim, né? a gente E, conhece de e, e, o- perto. e os desastres da vida que a gente tromba, né? Por conta dela. Exatamente. É isso mesmo. E aí, o que acontece com a filhinha da mamãe? Da mesma maneira que a gente falou que o filhinho da mamãe é um homem muito energizado da energia feminina, a filhinha do papai desenvolve muitos dons masculinos, né? Energia masculina. Objetividade, foco, praticidade, racionalidade, né? Então a gente, ó, é aquela pessoa que vai igual um trator na vida, né? Energia para o trabalho, para Oi, liderança, Roberto. para objetividade, tudo, né? E aí a gente às vezes desenvolve esses dons e tem dificuldades com os dons femininos dos ciclos da vida, que é bem da esfera dos dons femininos, Sim, né? Da intuição, do emocional. Às vezes a gente fica muito no racional e tem às vezes dificuldade com essa questão da esfera feminina, né? sim, Porque o pai está ali habitando o nosso inconsciente, está sempre presente habitando, né?
E às vezes eu fiquei pensando nisso, né, quando eu li a respeito, estudei, pensando para a gente produzir, fala que às vezes o próprio pai também é um filhinho da mamãe. Eu fiquei pensando, ai, será que meu pai é um filhinho da mamãe também, né? Então, eu não sei, né? Então é isso, às vezes ele é um vida aquele super pai, né? E aí isso é o que acontece, né? É aquela grande sedutora, né? Porque conhece o universo dos homens muito bem, e sabe muito bem como entrar em contato com eles, como cativá-los e Sim. então, é por isso que a gente usou, né, o Dom Juan e a sedutora, né? Então, da mesma forma que o Dom Juan se aproxima das mulheres e tem facilidade em conversar, em se relacionar com as mulheres no dia a dia, está sempre rodeado Uhum, delas, a sedutora, por outro lado, também é aquela mulher que consegue transitar muito bem entre os homens, conversar uhum. com os homens, entender os homens. Então, passa sempre aquela, nossa, essa mulher ela é especial, ela é diferente, ela me entende, A né? gente, homem é Quando tudo na de bom, verdade, a energia masculina, né? Eu tenho dois então, filhos homens também, então, né? então é muito disso, de que essa Aham, mulher é como os homens veem como se ela compreendesse, como se ela isso. entendesse de fato, porque de fato ela entende, porque ela esteve muito perto de um homem por muito tempo na vida dela. Então ela compreende, só que também ela, assim como o homem que já casou com a mamãe, né, não tem espaço para uma mulher na vida dele, a filhinha do papai também inconscientemente ela já se casou com o papai. Então não Isso. tem um espaço para um outro homem na vida dela. Então ela também se relaciona, ela também busca encontrar inconscientemente esse pai nesses homens. Então ela não se fixa com muita facilidade nos relacionamentos. Uhum. Ou Então então, ela está sempre ali. ou então acontece igual o Dom Juan, né? Casa esperando a mamãe, o outro ela casa esperando o papai, e aí Papai, vê que não dá certo, porque nunca nenhum homem vai estar à altura, né? Vai ser suficientemente bom tanto quanto o, o, o papai, né? E papai ou a mamãe. o papai ou a mãe. E tem a dificuldade, né, de voltar para a esfera da mãe, de influência da mãe, que é o que é importante. Porque E também ela muitas pode vezes, julgar que ela é melhor do que a mãe. E aí acontece, acha que ela é exatamente, é por melhor do que a isso. mãe. Ela acha que é Isso é melhor que dificuldade. a mãe. Eu sou Uhum, uma mulher melhor para o meu pai do que a minha mãe, né? De alguma forma. E aí, nos relacionamentos, o que, que a gente percebe é que quando eles se casam e por alguma. Eles dão certo, vamos dizer assim. Não dá certo no sentido de o casamento ser bem sucedido, mas de não se separar. Eles mantêm o casamento ali. Muitas vezes eles mantêm por outras convenções, por outras questões. uhum, E aí um acaba assumindo, sim, o papel de pai ou de mãe do outro. E uhum. aí por isso eles acabam se vinculando. Mas não Sim, porque essa química toda, aquela coisa toda que a gente falou do início, permanece. Na realidade, se torna um relacionamento ali muito mais de outras convenções do que um relacionamento saudável. isso. Isso mesmo. Então, essas são as dinâmicas que se perpetuam adoecidas, né, Lid? Porque se a gente está, enquanto casal, unidos um ao outro, como o pai e a mãe, ela buscando o pai, ele buscando a mãe, e aí se complementam nessa dinâmica, isso não é uma dinâmica Uhum, de homem e mulher saudável. Não é uma dinâmica saudável, exatamente. né? Então, essa é a mais desastrosa das dinâmicas entre casais. É essa que a gente chama, é totalmente disfuncional, fica fora da função, né? Uhum, Há o desvio de função total nisso aí. Então, aí o casamento não floresce, não prospera, né? Há sempre uma eterna sensação de insatisfação, há muita cobrança, há muita desigualdade no dar e receber, né? extremo E desequilíbrio, né? um desequilíbrio total. O dar e o receber é o que talvez das leis sistêmicas, né?
a que mais tem peso e influência num relacionamento de casal. É o equilíbrio do dar e receber. E se eu estou numa dinâmica como filha com um pai, ou como mãe e um filho, né? Eu estou numa dinâmica que o dar e receber nunca vai ser equiparado, né? E que é algo também que é importante, é a questão de ordem, né? No relacionamento. Uhum. Ninguém é maior do que ninguém. E se eu tô procurando um pai, ou se eu tô procurando a mãe, eu tô me colocando como criança diante do outro. Uhum. Isso. A Adriana tá falando que vai ter que fazer terapia urgente depois de ouvir isso. E Adri, da vai mesma porque é bom, viu? Vai porque ajuda. Ela comentou mais cedo aqui, um pouquinho antes ela tinha comentado, faz todo sentido, quando o papai faleceu eu perdi o chão. E aí agora ela fala, vai ter que fazer terapia. Terapia, gente, é bom para todo mundo, né? A gente puxa sardinha mesmo, a gente é psicóloga, a gente acredita nisso. Enfim, bom. E aí da mesma maneira que o Bert fala que um homem que não aprendeu a respeitar o pai não respeita as mulheres, porque se acha melhor do que ele para a própria mãe, a mulher que se acha melhor do que a sua mãe também não tem respeito pelos homens, né? Ela Sim, pensa que os entende, mas não, ela não precisa deles. Entendeu? Ela já tem o pai, como a Lidy falou, está casada com o pai, né? Então, porque se ela se achar melhor que a sua mãe, significa eu sou uma mulher melhor para o meu pai. Então ela já tem ele e não precisa de nenhum outro. Então essa é a dinâmica e inconsciente quanta aí, né? arrogância, né, desses filhos diante desses pais, Uhum. né? Uhum. Quanta Muita arrogância. prepotência, né? Muita De arrogância. se sentir tão melhor, tão maior do que essas pessoas que deram a vida, né? Uhum. Então, para nós mulheres, né, para as filhinhas da mamãe, para que a gente possa ter um homem e respeitar um homem, a gente precisa se colocar ao lado de nossa mãe, como diante da nossa mãe, como menores do que ela. Sim, Reconhecer o exatamente. lugar e a grandeza da mamãe e voltarmos, né, para nos para bebermos, tomarmos, né, Dessa fonte tão dessa fonte. importante. Né? E essa é a. E aí, né? Então, se um homem continuar sendo o filhinho da mamãe em busca da mamãe e ela, a mulher, continua a ser uma filhinha em busca do papai, as relações vão ser intensas, vão ser afetuosas, né? Mas não vão ser relacionamento de homem e de mulher adulto. Vão ser sempre o Exatamente. filhinho e a filhinha, né, do papai E o que esse e nome da filhinho e mamãe. filhinha traz? Uhum. Crianças, né? Crianças Criança. que não vão para a vida como crianças, não crescem, né? Vão para a vida como crianças, buscando então o pai ou a mãe no encontro com um homem e uma mulher, né? Mas o que é importante é a gente pensar esse nome filhinho e filhinha, é para mostrar que continuam nesse lugar de criança. Uhum. E aí, assim, é uma coisa bem interessante, né? Que você falou, né, Lid? Que continua quando criança. E aí, o que acontece quando tem filhos? Quando vem os filhos? Não são bons pais também para esses filhos. Isso. E aí, sim, que essa dinâmica. Se eu tô aqui como um filho buscando a mamãe, e Eu aí brinco. tá gostoso, porque a minha mulher tá me suprindo como uma mamãe, e tá gostoso, né? Eu brinco com o Aí, filho. quando nasce o filho, pronto, aí isso aqui acabou. Então aí vem os grandes conflitos. Exatamente. Da mesma maneira, a filhinha do papai tá lá, tá gostoso, ele tá sendo meu papai. Mas aí a hora que nasce o filho, essa dinâmica vai mudar totalmente, Entra em né? competição, né, Lu, com esse filho de alguma Aham, forma. isso. Entra em competição. O filho vai desestruturar totalmente, né? Porque eles Essa precisam estar dinâmica que essa existia. dinâmica, né? Né? É isso que acontece, né? Eles vão ser muito felizes durante o tempo, mas se tiverem filhos, vai ter dificuldade de se ajustar.
Exatamente. né? Na parceria. Vai ter dificuldade de ajuste na parceria. E aí, o nosso tempo já está, né, um Quase, né, pouquinho Lid? escasso. Qual Isso. é a solução? Que eu acho que é o que o pessoal mais agora está querendo saber, porque até a Lê colocou aqui, né? Dá uma Qua- sensação de impotência, né? Uhum. É, Então, qual uma boa solução? Bom, a solução primeira que a gente pensa é olhar para a sua história familiar, compreender as dinâmicas, olhar para os seus pais e compreender as dinâmicas dele enquanto eles são, será que são, não são também filhinho da mamãe e filhinha do papai, compreender a relação deles com os avós, os seus avós, né? E fazer o que a gente chama de divórcio, né, Lid? Fazer o divórcio com o papai, fazer o divórcio com a mamãe, né? E Para aí que eu tenho aqui uma Nossa, sugestão. nem vi que o tempo estava passando. Pode falar. E aí eu tenho uma sugestão. Se tiver alguma filhinha do papai aqui, vocês possam, então, nesse momento, se conectar e repetir aí para vocês uma boa frase para esse divórcio, como a Elo coloca, Uhum, né? uhum, Que é se conectar, então, com essa mãe e se desconectar dessa forma não saudável com o pai, né? Que é dizer uhum, para a mamãe, né? Querida mamãe, você é grande e eu sou pequena. uhum. Querido papai, a mamãe é a mulher certa para você. Eu sou apenas a sua filha. Isso, exatamente. Que aí a gente pode integrar, né? E os Isso, filhos, os filhinhos da mamãe, por sua vez, podem então se conectar ao pai e se desconectar dessa forma também da mãe, de uma forma não saudável, dizendo: querido papai, você é grande e eu sou pequeno. Querida mamãe, o papai é o homem certo para você. Eu sou apenas seu filho. E assim vocês podem ganhar força diante da vida de vocês. Porque hoje, talvez, alguns aqui ouviram isso pela primeira vez e tomaram consciência de que uhum. podem sim estar vivendo essas dinâmicas nas próprias vidas, assim como nós duas colocamos aqui, que em algum momento a gente também descobriu isso, né, Elo? Isso. E foi, assim, super importante, né? Sim, Graças a Deus, eu acredito que hoje o seu casamento, né, esteja mais equilibrado, mais saudável e eu parece que também entrei num relacionamento, estou num casamento saudável, num lugar mais saudável. Mas, ó, é gente, ó, é saudável. todo dia, viu? É todo dia. Essa frase é que a Lid passou aí de solução sistêmica, ela é igual a homeopatia. A gente faz todo dia um pouquinho, porque isso não é passe de mágica, não, gente. É um trabalho, Quem é um dera fosse, né, processo de Elo? consciência, de realmente muita a gente se colocar humildemente diante da nossa, nós como mulheres, né, diante da nossa mãe para ir receber, né, ficar no lugar de filho, da mesma maneira os homens, ir buscar esse pai para integrar a si, né, é Exatamente. isso. Alguém dá um print para nós? Eu vou tentar, Lid, vamos lá. Tem um print aqui. Oi? Ah, Né? voltou. Oi, voltei. É porque a hora que eu dou o print dá uma escurecidinha na tela, né? Bloqueia. É isso, gente. Muito obrigada. Agradecemos a vocês. Boa noite. Né? Tenha uma Tá boa acabando aí o semana. tempo, Elo? Não sei como é Tá, que falta tá. 1 minuto e 16. Ah, tá. Né? Se tiverem Se dúvidas, alguém passa tiver para nós alguma no dúvida, direct. isso, passa no Né? Se... direct, que já não dá mais tempo, mas Uhum, mandem no direct, mandem sugestões para as próximas lives. A gente estava isso. fazendo semanal, mas diante de outros compromissos que a gente tem assumido, né, Lô? A Uhum, gente não está mais conseguindo fazer com a mesma frequência, mas a gente vai isso. fazer outras Uhum. lives, então deixem as sugestões para que a gente possa atender vocês de uma maneira mais É. adequada e que possa ir ao encontro daquilo que vocês têm aí de Uhum. dúvida ou de dinâmica e para entender um pouquinho, tá, pessoal? Isso mesmo. Quinta-feira, Elô, Lid. obrigada.
Ai, Glídia, eu que te agradeço também, né? Nós estamos aí juntas. Quinta-feira eu vou estar aqui numa live com a Nayara Pinheiro falando sobre Que bacana. comportamentos tóxicos. Não é relacionamento tóxico, É nem relacionamento comportamento. abusivo, é comportamento tóxico, comportamento abusivo, que a gente pode Ah, que ter em bacana. quaisquer relações, ok? Fiquem atentos aí à Ótimo. divulgação.